Bom dia, os irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Como foi a semana? Bom, foi boa. Estão aqui é porque foi boa. E se por acaso não foi, está no lugar certinho. Melhor lugar que você poderia ter escolhido para estar é esse aqui. Porque é o local que o nosso Deus se faz presente. Estamos aqui para louvar o nosso Senhor Jesus. Bom, o maior presente que nós poderíamos ter, entre tantas coisas, carro, casa e brinquedos assim, por exemplo, de hobby, como instrumentos musicais ou aviãozinhos para pilotar, presentes, coisas do dia a dia, um PlayStation, uma televisão gigante, qualquer presente que pudéssemos comprar ou mesmo que pudéssemos ganhar, não existe nada que possa se comparar à salvação. Esse foi o presente mais precioso que não se compra, não tem como dar, eu não consigo dar a salvação para um amigo meu, uma amiga, é impossível. Veio por graça, veio por amor, veio por sacrifício de Jesus. E com isso tem um texto que diz assim, vamos ler? Quando Jesus estava nos momentos finais da sua carreira aqui na terra, do seu trabalho, ele, num momento difícil, ele ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos e ora pela igreja futura. E o texto diz assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Jesus estava orando por nós. Nós somos estes que estavam sendo falados nesse texto. Nós somos a igreja futura, que Jesus orava lá quase 2000 anos atrás. E essa salvação que nos alcançou, esse amor que nos alcançou, nos faz o seguinte: ir pelo mundo todo pregando o Evangelho. Hoje, através da internet, então, é uma maravilha, facilitou dar a volta ao planeta. Às vezes as pessoas pensam que nós somos chatos, que fica chamando para ir na igreja, os crentes ficam insistindo. Não é. De repente você que é visitante, ou você que assiste, a gente fala de Jesus, a gente pede, vamos na igreja, vamos lá cantar, vamos. É porque o amor que está na gente é tão grande que a gente quer compartilhar. Queremos que você sinta essa paz que nós sentimos, essa alegria que nós sentimos de ver os irmãos, de cumprimentar, de jantar, tomar um café. É esse desejo que nós queremos, que você sinta essa paz, esse amor, que seja alcançado por essa salvação. E esse hino que nós vamos cantar é exatamente sobre isso. Porque a graça nos alcançou, o amor de Deus nos alcançou, e nós queremos compartilhar. Então vamos nos colocar de pé, vamos louvar o nosso Senhor, porque a graça dele nos alcançou, o amor nos alcançou. Queremos viver para Ele, por Ele, divulgar, compartilhar sorrisos, abraços, alegria e o amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos cantar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que
até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar o Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Quem irá? Quem vai estender as mãos? Quem vai fazer? Se envolva, se entregue. Me entregar e diga com força. E dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo. Que ao mundo vou. Deixa eu ver as máscaras balançando. Força. Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Jesus Cristo, Ele é a razão. Amém? E agora? E agora, esse texto do livro de João, esse capítulo é muito interessante porque no Brasil temos muitas novelas, né? E eu acho que esse capítulo 6 dá para escrever uma novela inteira, porque acontece tanta coisa, acontece travessia no mar, acontece milagre, multiplicação de pães, acontece tudo, e Jesus anda pelas águas e chega do outro lado e tem confusão, e tem falação, e tem fofoca, e tem tudo, tem conversa, tem tudo nesse capítulo 6. Em determinado momento, Jesus fala assim para os discípulos dele: aí, o pessoal está indo embora, estão indo embora, vocês não querem aproveitar e seguir carona, ir embora? Eles estão desistindo, eles estão indo embora. Mas aí, Simão Pedro, sempre Simão viveu coisas espetaculares na Bíblia, sensacionais. Simão diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É o melhor caminho. Nosso caminho é esse. Jesus, a cruz vazia, pois Ele ressuscitou, mas se faz presente entre nós, com seu Espírito, tocando nossos corações. Então esse é o nosso caminho. A cruz vazia. Vamos nos entregar, vamos levar esse Evangelho, vamos pregar e continuar esse caminho. Amém? Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do
seu sofrer participar. Na tua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, estávamos mortos, da morte me livrou, vida, trouxe minha vida, condenados estávamos, eu estava condenado, mas agora, com alegria, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz nos chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos podem se assentar. Agora vamos ter as informações com o nosso querido pastor Antônio. Queridos irmãos, bom dia. Uma alegria muito grande poder saudar os irmãos. Dar-lhes as boas-vindas para o culto das 11. Nós tivemos o culto às 9 horas com outro grupo e voltamos então agora para o segundo culto. Eu preguei no primeiro, o segundo vai ser o pastor Alírio. Muito obrigado, pastor Alírio, por estar connosco e nos ajudar tão bem. Algumas informações, e são rápidas as informações que temos para dar. A primeira tem a ver com o horário dos cultos. No dia 25 para 26, portanto faltam 3 semanas, nós vamos deixar a hora de verão e vamos passar para a hora de inverno. Significa que vamos atrasar o relógio 1 hora. E quando chegarmos ao culto das 9, no dia, domingo, dia 26, o culto começa às 9h30. Não às 9, mas às 9h30. Vamos ter meia hora, dar aqui também meia hora para o grupo de louvor, para
preparar os instrumentais, aquecer a voz, etc. Então, às 9h30, nós vamos começar, a partir do dia 26, começa no dia 26 deste mês, o culto às 9h30. No próximo sábado, às 19 horas, nós vamos ter a reunião do nosso Conselho Administrativo, pelo que convidamos todos os irmãos que têm assento neste Conselho para estarem presentes. Nós vamos começar a preparar eleições e delinear aquele que será o nosso plano de atividades para o biênio 2021-2022. Portanto, com todas estas mudanças, nós precisamos de nos reorganizarmos. De 12 a 16, na semana 12, não é amanhã, da manhã 8, nós vamos começar uma semana de oração. Mas só que é muito cedo. Vai ser uma semana, todos os dias de manhã, às 8 horas da manhã, nós vamos estar online em oração. Eu sei que nem todos podem estar online, alguns estão a caminho da escola, outros estão a caminho do emprego, mas há um bom grupo que pode estar em oração connosco. Todos os dias, de 12 a 16, segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, online, nós vamos estar meia hora em oração. Interceder pela igreja, pelas famílias, pelo trabalho missionário, pelo orfanato, etc, etc. Então podem-se ligar a nós, está bem? Nós, domingo, voltaremos a informar os irmãos e vamos dar ajuda para entrarem, então, em contacto connosco. Vamos falar também um pouco dos nossos grupos de ligação. Os grupos de ligação continuam a funcionar, apesar do confinamento. Nós continuamos online, mas gostaríamos de multiplicar os nossos grupos de ligação. Para multiplicar, nós precisamos formar liderança. Por exemplo, eu quero começar um grupo em minha casa, mas preciso de um co-líder comigo, um vice que nós possamos formar, esteja connosco, e num determinado momento, quando o nosso grupo crescer, ele vai se dividir num outro grupo de ligação, então eu fico, e o que trabalha comigo vai liderar esse grupo, ele vai encontrar um líder, eu vou encontrar um outro líder para estar comigo, para quando de novo se multiplicar o meu grupo, o outro grupo que se multiplicou, então ter liderança. Nós vamos começar também a formar os novos líderes. Nós vamos dar as datas, as matérias, os conteúdos, dentro de algum tempo. Vamos alinhar aqui a direção, portanto a liderança da igreja, para vos falar então dos grupos de ligação. Até lá, nós, de 15 em 15 dias, vamos dar a oportunidade a um grupo de ligação para falar, ao líder desse grupo de ligação. Hoje é o pastor Herculano que vai falar do grupo de ligação que ele lidera. No outro domingo a seguir, nós vamos falar do nosso trabalho missionário em Moçambique. Portanto, momento missionário. O trabalho continua com todas as suas dificuldades. Domingo, nós damos informação sobre Moçambique. Hoje damos informação sobre o GL. Daqui a 15 dias voltamos ao GL. Pastor Herculano. Enquanto o pastor Herculano chega, quero-vos falar da Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos sabem, a Escola Bíblica Dominical está a funcionar online. Esta lição da próxima semana, respostas bíblicas à depressão. O conteúdo desta lição vai estar ao vosso dispor a partir de hoje, no final do dia, e durante a semana os irmãos têm leituras bíblicas, têm o estudo da lição, sábado e domingo. A lição será exposta pelo professor Dr. Manuel Alírio, não é? Portanto, temos a oportunidade de estudar durante a semana a nossa lição em família. Os temas são extraordinários. Durante a semana vamos falar sobre a depressão, não é? É um tema interessante, vale a pena falar. Causas físicas, causas emocionais e a cura, não é? A cura ou como suavizá-la, está bem? Bom dia, irmãos. Graça e paz. O pastor pediu para eu trazer uma palavra sobre o nosso grupo de ligação. Tem uma imagem que vai passar ali. Nós reunidos agora nesse momento online, né? Mas antes de fazer um comentário sobre o nosso GL, eu gostaria de ler um texto. Os irmãos não precisam abrir, mas depois, os irmãos quiserem ver, está lá em Romanos 10, no versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Nós temos o desafio de nos reunirmos como igreja semanalmente aqui no templo, mas o Senhor nos deu essa oportunidade de nos reunirmos nas nossas casas, tá? De conhecer mais próximos, de viver um relacionamento um pouco mais próximo. O tempo todo na palavra do Senhor, Ele fala a necessidade de nós não deixarmos de nos congregar como igreja, de ter apoio um do outro. E esse tempo para nós tem sido um tempo precioso, porque assim o Senhor tem enviado pessoas que estão se achegando na nossa igreja, conseguimos inserir no nosso GL, na nossa comunidade cristã, e também podendo socorrer alguns que estão precisando e nos exortar uns aos outros para que possamos continuar na nossa caminhada. Nós lemos aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão nos que não ouviram? E eu penso que é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de proclamar a palavra do Senhor em pequenos grupos, de vivermos mais intensamente esse momento de igreja, porque nós olhamos muitas vezes e não vemos os frutos que acontecem, né? Eu estava comentando a respeito de Ananias, quando ele é chamado para pregar para uma pessoa, lá na rua direita em Damasco, que era para Paulo, quando ele tem uma experiência com Jesus Cristo no deserto, mas o Senhor fala para Ananias: vai lá e pregue para ele. E o Senhor faz uma grande obra através da vida de Paulo, que nós conhecemos as escrituras, que deixou várias cartas para nós, várias epístolas e vários ensinamentos. Então, nós somos chamados a nos congregarmos como igreja, tá, irmãos? Hoje nós temos um grupo que nós nos reunimos, cerca de 10 pessoas, 12 pessoas, é mais ou menos a média que nós nos reunimos. Nós nos reunimos às sextas-feiras, às 20 horas. Eu moro aqui perto do Hospital Manuel de Aguiar, mas por esse tempo que não há possibilidade de nós nos reunirmos presencialmente, temos nos reunido online. E tem sido um tempo muito bom, meus irmãos. Nós temos alguns irmãos nossos que já não estão mais conosco, literalmente aqui. Alguns mudaram para o Algarve, outros está no Brasil. Tem o irmão Deferson, que os irmãos conhecem, que sofreu um acidente, passou por uma luta. Ele continua nos acompanhando no nosso GL, e ele fala que é o alimento que ele tem recebido. Então, semanalmente, ele está participando conosco. E eu quero falar para os irmãos, que certa ocasião, lá no GL, umas 2 semanas atrás, 3 semanas, eu falei para os irmãos: irmãos, eu preciso de você. Vocês precisam de mim também, mas nós precisamos uns dos outros. Não é bom que a gente viva só. O Senhor Deus o tempo todo falou isso para nós. E agora nós vivemos esse tempo de pandemia, onde nós nos isolamos, nos enclausuramos e temos vivido momentos difíceis, né, que não podemos nos aproximar de certa forma, mas o Senhor nos deu essa ferramenta de grupo de ligação, essa ferramenta online. Então eu quero deixar esse desafio para você, meu irmão, que esteja participando. Nós temos vários grupos de ligação. O pastor está reestruturando, os pastores, né, o Jonatas e o pastor Antônio, estão reestruturando, e tem sido um tempo muito bom. Não é bom que você viva só, meu irmão. Não é bom que a sua família fique isolada. Poxa, Deus tem dado tantas bênçãos no nosso pequeno grupo, e eu quero desafiar você para que possa estar participando de um pequeno grupo também. Por último, eu só gostaria de pedir para os irmãos, eu creio que hoje nós temos poucos irmãos que participam do nosso GL. Irmã Sandra, levanta, é minha esposa, né? Irmão Carlos. A irmã Isabel, ela é lá de Porto de Mós, mas ela tem participado conosco. Mas a maioria não está aqui. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado. É essa palavra que eu quero deixar. Que Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor.
Bom, nesse momento de dízimos e ofertas, momento de gratidão a Deus, em que nós entregamos a Deus parte daquilo que Ele nos tem permitido receber. Vamos ler, irmãos, por favor? Vamos nos colocar de pé, vamos ler juntos. Esse é um momento que eu gosto muito, de quando lemos todos juntos a palavra de Deus. Salmos 51, 17. Leamos juntos, amém? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mais uma vez, esse último versículo: é necessário e que eu diminua. Certamente tem irmãos que não podem ofertar, não têm condições de ofertar, e que Deus possa, pela sua infinita misericórdia, ajudar esses irmãos. Mas a oferta melhor que você pode entregar é o seu coração quebrantado, seu coração contrito, é o seu coração sincero. Se diminua para que a glória de Deus possa refletir em sua vida, possa estar sempre Jesus brilhando em nossos rostos. Amém? E esse hino, se você não conhece a letra, medita na palavra desse louvor. Medita nisso. E você que conhece, abra seu coração, solte sua voz, vamos louvar a Deus. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo ao caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais nos deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, pra você e pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, como o nome dele, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-nos aqui, Senhor. eis-me aqui. Diga mais uma vez, Jesus, Jesus, eis-me aqui. eis-me aqui. Pai, recebe nossas ofertas de todo o coração, Senhor. Prepara também, Senhor, nosso coração para ouvir a Tua mensagem, ó Pai. Ser com Teu servo, pastor Alírio, ó Pai. Abra, Senhor, nossos ouvidos, a nossa mente, nosso entendimento, ó Pai. E guia Teu servo, Senhor, e que a Tua palavra fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio, na sua fala, agradecia pregando. Na verdade, eu que agradeço ao pastor e à igreja pela confiança, né? Para a gente que se dedica ao estudo das Escrituras, é um privilégio quando a gente tem a oportunidade de socializar um bocadinho do que a gente tem conseguido aprender segundo o Espírito Santo de Deus. Os irmãos, se assim o quiserem, podem abrir suas Bíblias, acessar seus telemóveis em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Espero que tenhamos tempo de dissecarmos um pouco esse texto e, com isso, a gente poder entender um pouco do que teve Jesus, a intenção de Jesus, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, a oração dominical, no Sermão do Monte, que começa do capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7. A primeira coisa que a gente precisa entender, e aqui eu quero fazer apenas um arrazoado do texto, é que Jesus, no Sermão do Monte, ele trata de 3 assuntos. Ele trata de esmola,
ele trata de oração e trata de jejum. Portanto, ele vai fazer 3 abordagens, e essas abordagens ele vai falar principalmente para os fariseus, porque eram homens religiosos, da alta casta da sociedade judaica, e eram pessoas que faziam um esforço muito grande para que as demais pessoas percebessem ou observassem aquilo que eles faziam. Então, se eles jejuavam, eles faziam uma imagem de tristeza, porque estavam a passar fome. Se eles davam esmolas ou as ofertas, ele fazia isso na frente das pessoas, para que as pessoas pudessem perceber o quanto eles eram bondosos e piedosos. E quando oravam, oravam em voz alta, principalmente no meio das pessoas ou em alguns pontos estratégicos de Jerusalém, para que todos pudessem ver essa exteriorização da manifestação de fé, entre aspas, desses homens. Portanto, quando Jesus ele vai no caminho de ensinar o Pai Nosso, a intenção dele é essa, é mostrar de que as intenções podiam até ser nobres, mas a forma de fazer eram questionáveis. Portanto, essas 3 práticas espirituais, a esmola, a oração e o jejum, em que pese não há absolutamente nada que a Bíblia se manifeste contra, elas precisam ser feitas de forma mais contida, de uma forma mais discreta. Ainda que é evidente que a Bíblia não nos dá a orientação de que nós não devemos orar em público. Não é isso. O que Jesus está a dizer é que quando nós o fizermos, nós devemos fazer não para que possamos impressionar as pessoas, mas que possamos tocar o coração de Deus. Essa é a intenção. E Jesus vai falar isso com muita propriedade. Inclusive, a gente vai observar, por exemplo, no versículo de número 7, isso antecede ainda a oração do Pai Nosso, ele vai falar de como nós não devemos orar, ou como nós devemos orar. E quando nós temos uma oração muito pessoal para fazer com Deus, Jesus vai dizer que nós devemos buscar um quarto. E aqui o quarto não é um quarto de dormir. Quando a gente vai para a palavra, ou o significado da palavra da época, do grego da época, quarto aqui é despensa, é um lugar onde você guarda os alimentos, é um lugar, e nossas casas, via de regra, têm despensa, é um lugar sem janela, com a única porta, e quem está fora não vê quem está dentro, e quem está dentro não vê quem está fora. Então, Jesus está dizendo, olha, quando for orar, e sua oração seja uma oração extremamente pessoal, você deve buscar um quarto e nele se trancar, e esse quarto, na verdade, Jesus está dizendo, você deve procurar uma despensa, para que ninguém, absolutamente ninguém, veja a sua intenção, para que isso não pareça aos olhos das pessoas que você é muito bom. Por quê? Se as pessoas olharem para você e entender que você é bom, não tem mais por que Deus lhe conceder a bondade. Agora, aquele que vê você em discrição, em segredo, esse sim lhe garante o galardão. Feito esse rápido arrazoado, eu quero entrar propriamente no texto. Mateus capítulo 6, versículo 7, dos capítulos 9 a 13. O texto é dividido em 2 partes. Ele vai falar da primazia de Deus, é a maior parte do texto, e depois ele vai falar da dependência do homem, ou do ser humano, para com Deus. E ao contrário do que a gente tem visto pelo mundo cristão, a oração do Pai Nosso, ele não é me falta a palavra, mas não é um mantra, do tipo que eu devo repetir sempre que eu tenho necessidade. Às vezes, a gente nas transmissões de jogo de futebol, quem tem a oportunidade de assistir, ali na saída do vestiário, os jogadores se reúnem em círculo, cada um dá a mão e, Pai Nosso que estás no céu, santificado, como se aquilo fosse dar sorte para que eles ganhassem a partida de futebol. A ideia do Pai Nosso aqui, na verdade, é uma quebra de paradigma. Jesus, ele rompe com a ideia de que a oração ela tem que ser repetitiva. Quando ele ensina essa oração, na verdade, a intenção dele é ensinar como deve ser a oração e não repetir aquilo que ele falou.
Não sei se eu estou sendo compreendido pelos irmãos. Diz assim o texto, Mateus capítulo 6, dos versículos 9 ao versículo de número 13. Portanto, orai deste modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. A minha Bíblia tem um restante de texto que está em colchete, que diz assim, pois teus são os reinos, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esse pedaço que está em colchete é um pedaço que alguns textos originais têm, outros não, por isso que está em colchete, e dessa forma não será objeto de nosso estudo, mas vamos parar até livrar-nos de todo o mal. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo cuidado e prepara-nos, Senhor, os nossos corações para o alimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, irmãos, primeira parte, primazia de Deus, segunda parte, dependência do ser humano em relação a Deus, do homem em relação a Deus. E aqui a primazia de Deus vai falar, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é Rei, Deus é soberano, e esse soberano é importante porque, como soberano, Ele tem todo o controle sobre as nossas vidas, ainda que a gente não queira. Ainda que você negue a existência de Deus, ainda que você diga que Deus nada mais é do que uma invenção filosófica do homem, ainda que você se esforce para fazer tudo para tirar Deus do coração das pessoas, Deus continua a existir porque Deus é. Deus é independente de nós, muito pelo contrário. Nós é que somos dependentes de Deus. E a segunda parte, ela vai tratar de três questões muito caras para o ser humano, que é a manutenção, ou seja, o alimento, a comunhão. Nós somos seres gregários, não é? Nós não conseguimos viver isolados, nós precisamos viver em comunidade, portanto, a comunhão ela é tratada, é abordada, e a questão da proteção, porque nós precisamos ter cuidado. Essa seria a segunda parte. Diz assim, portanto, orai deste modo, Pai nosso que estais no céu. E aqui, quando Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, Jesus ele deixa muito claro de que quando nós oramos, nós precisamos orar reconhecendo a autoridade de Deus, a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Deus é Pai. Então, todas as nossas orações, elas precisam deixar claro para os nossos corações, não para Deus, mas para os nossos corações, que Deus é Pai. E por ser Pai, Ele cuida da família. E por cuidar da família, Ele nos protege, Ele está atento às necessidades dos filhos. Então, quando eu me dirijo a Deus e digo, Pai nosso que estás no céu, Pai que estás no céu, eu estou colocando para Deus estou dando a Deus aquilo que Ele tem, ou estou reconhecendo em Deus aquilo que Ele é, a autoridade sobre a minha vida como um pai que cuida dos filhos. E aqui é possível que uma ou outra irmã diz assim, mas eu criei os meus filhos sem pai. A ideia aqui de pai é a ideia de cuidado, porque ainda que a gente trate Deus como pai, mas Deus pode ser mãe também. A ideia de Deus é alguém que cuida. Portanto, a mãe que cria o filho sem pai é perfeitamente representada na figura de Deus, Deus Pai, o Deus que cuida. E quando eu reconheço Pai nosso que estás no céu, também eu reconheço a minha dependência diante de Deus. E aí ele vai, santificado seja o teu nome. E quando a gente fala, santificado seja o teu nome, na verdade, a gente não está fazendo um esforço para reconhecer Deus, ou Deus querendo de nós que nós o tratemos como santo ou como alguém que esteja superior a nós, no sentido de que se a gente não o fizer, ele deixa de ser. Deus, na verdade, ele é. Quando há um encontro de Deus com Moisés no deserto, Êxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés vai dizer, Senhor, tudo bem, eu tenho uma mensagem para entregar a Faraó e ao teu povo, mas que Deus eu devo apresentar? Porque àquela altura
eram centenas de deuses adorados pelos egípcios. Portanto, na cabeça de Moisés seria talvez mais um Deus. E Deus diz, eu sou o que sou, diga que eu sou, te enviou. Porque Deus, Ele é. E quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou reconhecendo que não tem absolutamente nada mais sagrado, mais santo, nada, absolutamente nada que possa me conceder mais graça do que o próprio Deus. A oração do Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensina, é um manual de como devemos orar, e não repetir o que está aqui. Então, a minha oração deve ser sempre reconhecendo que Deus é Pai que cuida de mim, e que Ele é santo e que está acima de qualquer outra coisa que a minha imaginação possa, porventura, vir a buscar. E aqui ele diz assim, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. E aqui eu me atrevo a colocar um i. Seria assim na terra, assim na terra como é no céu. Nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que reconhecem a autoridade de Deus como Pai, como soberano, como santo, santíssimo, que cuida de nós, nós precisamos fazer com que a terra seja como é no céu. Essa é a responsabilidade nossa. Quando nós oramos e dizemos, Deus é Pai, Deus é santo, e quero que a terra seja como o céu, eu estou assumindo uma responsabilidade diante de Deus, que farei com que a terra seja como é no céu. E se o céu é bom, a terra tem que ser boa. Ainda que todo o contexto geográfico não seja tão bom, e a gente sabe que não é, mas o meu arraial, o meu entorno, a minha posição geográfica precisa ser boa. E essa bondade não começa no outro, mas começa em mim. É o princípio de quando a gente realiza um matrimônio. A gente olha para o noivo ou para a noiva e diz assim, olha, não case para ser feliz, mas case para fazer o outro feliz. Porque na hora que eu faço com que o outro seja feliz, automaticamente eu também sou feliz. Portanto, quando Jesus nos ensina que nós devemos entender que queremos que a terra seja como o céu, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte precisa ser feita. E aí são várias exigências do sentido do comportamento humano. Princípios éticos, respeito ao outro, respeito às leis, respeito às autoridades, respeito à nossa denominação de fé. Há uma série de exigências de comportamento para que a terra seja como o céu. Então, se eu oro, Pai, Tu é Pai que cuida de mim, porque Tu és santo, e eu quero que a terra seja como o céu, eu assumo diante de Deus uma responsabilidade. A responsabilidade de que eu farei o que for possível diante das minhas forças para que a terra seja como o céu. E aí ele continua, venha o teu reino. Quando eu peço a vinda do reino de Deus, eu peço o abreviamento dos tempos. Eu peço que o tempo ele seja abreviado. Porque a vinda de Jesus não foi o reino. Porque às vezes a gente confunde a ideia de que Jesus veio e com ele veio o reino. Não, muito pelo contrário. Jesus, quando veio, ele não veio fazer milagres, Jesus não veio para fazer sinais, prodígios. Isso ele fez para que as pessoas entendessem que ele é Deus. E há um episódio interessante em que Jesus está na sua casa, na casa dele em Cafarnaum, desce um paralítico, penso que todos conheçam esse texto, desce um paralítico e ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados, e escribas e fariseus estão ali pensando consigo, dizendo, quem é este para perdoar pecado? Jesus, entendendo o que eles pensavam, diz assim, ora, eu pergunto a vocês, o que é mais difícil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou toma teu leite e anda? Lembremos que era um paralítico, Jesus disse, toma teu leite e anda, e a palavra de Deus vai dizer que imediatamente aquele homem se levanta e sai. E Jesus vai dizer, farei isso para mostrar de que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Portanto, sinais, prodígios, milagres que Jesus realizou, ele tinha um caráter pedagógico, era um caráter para que as pessoas entendessem que ele é Deus e que ele é Filho de Deus e, portanto, tem poder.
Portanto, a vida de Jesus não é a instalação do reino, porque Jesus veio para quê? Pregar o Evangelho, pregar as boas novas, anunciar. Em João capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 17, ele vai dizer: arrependei-vos, pois está perto o reino de Deus. De maneira que o reino de Deus não se instalou naquele momento, porque ele diz que o reino há de vir. De maneira que, quando nós diz, venha o teu reino, é pedindo o abreviamento do tempo e o retorno de Jesus. Maranata, vem, Senhor. Essa é a ideia. Então, quando nós oramos pedindo, Senhor, Deus, abrevia o tempo. Vem buscar a tua igreja. Vê o tamanho da responsabilidade quando a gente faz essa oração. O tamanho do compromisso assumido diante de Deus. E muitas das vezes a gente ora, ou esta, uma oração parecida, e não tem consciência do que a gente está orando. É como cantar. A música é um sermão musicado. É assim que fala músicos. Sermão musicado. Então, quando eu canto, eu estou confessando. Quando eu canto, eu estou admitindo que o que está dizendo aquela letra, eu concordo com ela. E muitas das vezes a gente diz assim, ó Senhor, estou aqui, eis-me aqui. E aí a gente diz assim, vamos ali pregar, pastor, não posso porque eu tenho que limpar a minha lareira, não posso porque eu tenho que fazer alguma coisa. Ou muitos no Brasil, eu nunca vi aqui em Portugal, mas no Brasil às vezes colocam um adesivo no carro, propriedade de Jesus. Aí a gente chega para o irmão e diz assim, irmão, eu preciso ir numa congregação pregar hoje à noite. Pastor, eu não posso porque eu estou sem combustível. Ou ainda, pastor, eu não posso porque eu estou com outro compromisso. Ora, pois, se é propriedade de Jesus, a prioridade é Ele. Nunca vi carros aqui em Portugal com esse adesivo, mas no Brasil são muitos. Então, o que ocorre é isso, é de que nós estamos assumindo diante de Deus um compromisso quando nós oramos. E Jesus está ensinando, diz, olha, esse é o caminho, esse é um manual de como deve ser uma oração. Um manual, toda vez que você orar, você precisa reconhecer que Deus é Pai, reconhecer que Deus é Santo, pedir o abreviamento dos tempos e a volta do Senhor para estar entre nós. E que a vontade de Deus seja feita. E aqui não é a vontade arbitrária, porque Deus não é arbitrário, Deus não é autoritário. Ainda que seja soberano e a sua vontade prevalece, mas Deus nos dá esse direito, Deus nos dá o privilégio de escolher, inclusive não querer a Ele. Deus nos dá esse privilégio. Deus diz, olha, eu lhe dou o privilégio de até não me querer, não há problema. Ainda que eu possa fazer com que você me queira, porque você é minha criação, e como minha criação, eu faço de você aquilo que eu julgar necessário, mas eu abdico por amor a você. Eu abdico por amor a você da minha soberania sobre a sua vida, lhe dando o direito de escolha. Deus nos deu o direito de escolha por amor a nós, não porque a gente tem esse direito, não porque a gente é bom, não porque a gente é superior, não porque a gente é a coroa da criação e, portanto, somos mais importantes de todos os demais seres vivos e assim nós temos alguns direitos e privilégios. Não temos. Por amor a nós, Deus nos deu o privilégio de escolha. A relação de Deus, ou a vontade de Deus, ela se manifesta de duas formas. Uma de forma imediata e outra de forma mediata. A de forma imediata é quando Deus decide, eu quero e a coisa acontece. E a Bíblia, a palavra de Deus está recheada de situações como essa, em que Deus decide que vai ser assim e assim acontece. Mas também há a relação mediada, ou seja, a relação da média. A igreja é uma média. No Brasil chama-se mídia. Portugal é média. Então, a igreja é uma média. A igreja é o instrumento que divulga Deus através das Escrituras. Então, entre o anúncio para anunciar, nós precisamos da igreja. A igreja é a média. A igreja é o instrumento de divulgação. Nós conhecemos Jesus através das Escrituras. Deus se revela através das Escrituras, mas é a igreja. Nossa comunidade e outras comunidades, que é o instrumento de propagação.
Mas não só a igreja, ou talvez não necessariamente a igreja enquanto organização, enquanto estrutura física, enquanto empreendimento, mas igreja enquanto nós somos esse média, ou essa média. Nós somos o instrumento de divulgação. Então, a vontade de Deus ela é manifestada de duas formas. Primeiro, imediata. Deus quer e acontece. A segunda, através dos seus servos. Através de todos nós. Nós somos essa média. Nós somos alguém que leva a mensagem para que a terra seja como o céu. A terra não vai ser como o céu num estralar de dedo. Ela foi, num determinado momento da história da humanidade, até a queda do homem, Gênesis, a partir do capítulo 3. Gênesis a partir do capítulo 3. Portanto, hoje nós não somos como o céu, mas podemos ser, ainda que seja no nosso pequeno arraial, depende de cada um de nós. Quando nós dissemos assim na terra como é no céu, nós admitimos algumas situações interessantes. Admitimos a ideia da soberania de Deus sobre nossas vidas, particularmente em duas situações. Três. Primeiro, Deus é bom, Deus é justo e Deus é misericordioso. Deus é bom porque diante de todas as nossas mazelas, de todos os nossos absurdos que cometemos, Deus continua a nos amar. Deus é justo porque ainda que Ele nos ame, as consequências nós pagamos por ela. Ele não paga por nós que não seja o sacrifício na cruz para a salvação. Mas as consequências temporal, as consequências do período em que nós passamos nesse mundo, Deus não vai pagar por nós e nem deve. Então Deus é justo, Deus é bom, Deus nos ama, nos garante a salvação. Jesus morreu por nós, verteu sangue na cruz por nossa salvação, para uma salvação atemporal. Por quê? Deus também é justiça, diante de que os nossos erros nesse tempo, nós pagamos por ele. Se for um pequeno pecado, a consequência é pequeno. Se for um grande pecado, a consequência é proporcional ao tamanho do pecado. Portanto, irmãos, a ideia de que Deus há de me livrar de determinadas consequências, não se engane, porque Deus não vai fazer isso, ainda que Ele possa. Ele não vai fazer isso. Deus, Ele é tão bom, que diante do nosso erro e da consequência do nosso erro, Ele nos dá a oportunidade de absolvição através da confissão. A gente confessa, a gente se arrepende e, consequentemente, Deus nos perdoa porque Ele tem prazer em perdoar. A palavra vai dizer, Deus é misericordioso, Deus é cheio, Deus tem muita vontade de perdoar a todos nós desde que nós confessamos. Essa é a primeira parte da nossa oração dominical. Eu penso que terei que parar por aqui por conta do horário. Pastor Antônio, me ajude. Terei que parar por aqui por conta do horário. Então, a segunda parte, os irmãos depois, espero eu ter a oportunidade de conversarmos com os irmãos sobre isso. Mas a primeira parte, que é a primazia de Deus, que fique bem claro para os irmãos. A primazia de Deus é Pai nosso que está no céu, reconhecer Deus que é Pai de todos nós e que cuida de cada um de nós. Venha o teu reino, ou seja, abrevia o tempo para estar conosco. Santo é o teu nome, tu és santo, reconhece Deus, a santidade de Deus e que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, porque nós queremos que a terra seja tão boa quanto é no céu. A segunda parte é a dependência nossa em relação a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo cuidado. Obrigado, Pai, porque as Tuas Escrituras fazem com que nós entendamos e reconhecemos que Tu é Pai que cuida de nós. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos a Tua santidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, no esforço diante das nossas forças limitadas, tentarmos transformar a terra como é no céu.
Obrigado, Senhor, pela pessoa de Jesus que veio nos trazer essa mensagem. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tem feito na vida de cada um de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Que Deus possa continuar abençoando os nossos pastores e que em nossas orações não venhamos a esquecer em momento nenhum de orar. São como se fossem chefes de cozinha, estão sempre preparando o alimento para a gente. Aqui é o nosso restaurante espiritual. Temos o restaurante aberto aqui às quartas-feiras também, se os irmãos precisarem se alimentar da palavra de Deus. E agora, com a volta do GL, vai ter um cafezinho também durante a semana, que vai ser o nosso GL. Amém? Vamos nos colocar de pé? Por favor. Vamos cantar este hino. E Isaías 6,3 diz que os anjos cantam Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Então vamos cantar também, assim como é no céu, vamos cantar aqui na terra. Amém? Amém? Vamos balançar as paredes, amém? Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 Nosso Deus triunfa. És um só Deus, Criador. Santo, Santo. Santo, 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 todos os reunidos, juntos como os anjos, proclamam Teu louvor, antes de formar-se o firmamento e a terra. e agir sem Senhor. Santo, 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 nós os pecadores. Glória sem temor, Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amém. Pastor Antônio, para encerrar esse momento, esse culto. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela bênção de estarmos juntos neste tempo de culto, de adoração, de louvor, leitura e exposição da Tua Palavra. Obrigado porque Tu és este Deus Santo, Santo, Santo. Ajuda-nos também a nós, na nossa caminhada cristã, a refletir o Teu amor e a Tua santidade. Obrigado pela exposição da Tua Palavra, ajuda-nos nesta compreensão e aplicação da mesma. Oramos por todo o Teu povo, aqui na cidade de Leiria. Oramos por todas as famílias que compõem a nossa comunidade. E oramos também pelo mundo, onde quer que esteja
um discípulo teu, que a tua boa mão esteja sobre eles, ajudando e multiplicando também de bênçãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.